Muito bom, gente. Segunda questão da FUVEST 2011, ela retrata uma situação de um rapaz que puxa, por meio de uma corda, um bloco que se localiza aqui nessa posição YA. E ele pretende elevar esse bloco até o ponto YB, e aí a gente pode definir isso como uma certa altura. Porém, ele faz a seguinte observação. Fala que essa velocidade de subida vai ser constante. Isso vai acarretar uma série de coisas na nossa resolução. Primeiro, que um bloco, quando está deslocando por uma certa força, essa força, no caso do cabo, vai ser transmitida até aqui, nesse ponto, onde eu posso chamar de F, a força que puxa o bloco para cima. Enquanto que existe uma outra força contrária ao movimento, que é o peso. Isso é extremamente importante nessas questões, você descrever os vetores que fazem a movimentação do bloco. Bom, nós sabemos pela segunda lei de Newton que força é massa vezes aceleração, e que nessa situação nós temos duas forças, a força F que ele aplica no cabo e o peso que vai contra. A massa ele não fornece, e de propósito, porque nessa consideração, quando você tem velocidade constante, é um movimento uniforme. Isso implica aceleração zero. Portanto, a força resultante é zero. Eu não preciso continuar e escrevo apenas que a força resultante é zero, porque ele pergunta justamente o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. Como a aceleração ela é zero e não existe força resultante, existem duas forças, mas elas são iguais e opostas. Portanto, não existe nenhuma força resultante, ou seja, não sobra força. Não sobra alguma força para acelerar o movimento. E aí, isso acarreta num zero na força resultante, e isso gera para nós um trabalho resultante zero também. Toda vez que você tem um movimento retilíneo com velocidade constante, você sempre terá um trabalho resultante zero ou uma força resultante zero.